Satsang 3, Parte 1. Férias na Espanha, 21 a 27 de julho de 2021. 23 de julho de 2021. Olá a todos. Estamos no dia 23 de julho de 2021 e estamos assistindo ao último Satsang nessas férias. Portanto, não hesite se tiver alguma dúvida. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para falar sobre suplementos alimentares antioxidantes, para fazer oposição à oxidação ligada ao envelhecimento, ligada a venenos e vários poluentes presentes no ar, em certos produtos que não vou citar, mas também nos alimentos. Percebemos, porque tem muita gente trabalhando, que os antioxidantes que já conhecemos têm um efeito extremamente claro sobre essa oxidação do organismo desencadeada por esses poluentes. Por poluentes, quero dizer metais pesados, por exemplo, ou envelhecimento, que também é uma poluição do nosso próprio corpo. E há muitos produtos, muitos antioxidantes que são conhecidos. Portanto, vou dar alguns deles. É claro que não há como fazer uma lista exaustiva, sabendo que as pessoas mais sensíveis à oxidação são obviamente o envelhecimento celular clássico de todos os seres humanos. Então, por exemplo, estima-se que depois de 60, 65 anos, a atividade dos superdesoxidantes. Então não posso dar os nomes aprendidos. Você tem superóxido dismutase, SOT, você tem glutationa, você tem pilhas de moléculas que lutam, enzimas que lutam contra a oxidação no corpo, mas com o envelhecimento do corpo, estamos todos oxidados. Obviamente hoje existem outros produtos que visam criar esta oxidação, tanto em pulverização aérea quanto em água, e que um pouco por toda parte diremos. Então você tem antioxidantes importantes que são conhecidos há muito tempo. Vamos começar do mais simples para o mais complicado, vamos dizer, vitamina C em altas doses. Quando digo vitamina C em altas doses, não é 500 mg ou 1 g, a desoxidação rápida consistirá em usar, pelo menos por via oral, porque há especialistas que o fazem por injeção, é de 3 a 4 gramas por dia, mas obviamente não por muito tempo. Então é no caso de exposição aos principais oxidantes por motivos X ou Y como picadas, coisas assim, onde você vai absorver de 3 a 4 gramas de vitamina C, então ou na forma natural de acerola, até a vitamina C química vai funcionar. Irmão, usei muito mais. Então você a injetou, sim, você colocou 10 g, 20 g? Irmão, mínimo de 20 g. O trabalho de Linus Pauling tem mostrado que mesmo com 50 g de vitamina C, bem você fica um pouco oxidado, você fica um pouco excitado, desculpe, não oxidado, mas fora isso não há efeito nocivo a nível biológico e fisiológico. Acho que 3, 4 g por via oral após uma grande exposição a um oxidante importante é o suficiente para uma semana. Depois de ter outro produto que é um antioxidante, que está extremamente presente no que se chama óleo de crio, falei longamente nos anos 2017, 2018, porque existe um antioxidante nesse óleo de crio, que se chama, o que faz o rosa cor de camarão e crustáceos, chamada astaxantina. A astaxantina em altas doses é tóxica a longo prazo para a vesícula biliar, por isso é administrada em um mês como 1 a 2 cápsulas no máximo. É também um produto que recomendei a todos, porque restaura a pele, restaura a membrana celular, e também restaura a flexibilidade das articulações, mesmo. Portanto, literalmente, lubrifica as articulações. Em qualquer idade, mas obviamente ainda mais acentuadamente em alguém que está começando a enferrujar. Todos nós sabemos que, à medida que envelhecemos, enferrujamos. E essa não é uma frase suja, é exatamente o que acontece, exceto que não é o ferro que enferruja, são os nossos tecidos.
Você tem outro grande antioxidante chamado quercetina, para as dosagens eu indico que está em todas as apresentações comerciais de suplementos alimentares. A quercetina também atua na oxidação. É claro que a vitamina D, o sol, o zinco, também atuam na oxidação e também no sistema imunológico. Você tem a longo prazo, com um efeito protetor que dura muito tempo em uma cura de um mês. São todos extratos de cogumelos, quero dizer todos os cogumelos que são vendidos comercialmente como extratos, portanto suplementos alimentares, porque contém moléculas que são essenciais na manutenção da homeostase, ou seja, na regulação das membranas celulares. Portanto, seja Ganoderma lucidum ou reishi, seja Cordyceps sinensis, seja Ericium erinacels ou Juba de leão, e todos os outros que são vendidos em extratos concentrados, são extremamente ricos nos chamados alfa-glucanos e beta-glucanos, mas também nos chamados polissacarídeos, que são constituintes essenciais das membranas celulares. No entanto, a membrana celular é o primeiro local atacado pelo envelhecimento ou pela oxidação. E quando você toma esses cogumelos em extrato, então alguns têm particularidades. Por exemplo, shiitake e maitake vão atuar na tensão, mais no coração, cordyceps vão atuar mais na cabeça e no sexo, exatamente na libido. Esses são especificidades de cada um. Mas, no geral, todos contêm proporções significativas de alfa e beta-glucanos e polissacarídeos, entre outros, que são estabilizadores e reconstroem as membranas celulares. Quando as membranas celulares estão intactas, você fica menos sensível à oxidação, menos sensível aos venenos, independentemente da intervenção de enzimas que destroem produtos tóxicos, metais pesados, que recordo que diminuem com a idade, superóxido dismutase. Enfim, não lembro os nomes, dou-os para quem tiver interesse em pesquisar na internet. A superóxida dismutase, por exemplo, que acontece dentro das fábricas metabólicas da célula, chamadas mitocôndrias, mas o ponto de partida é realmente a membrana celular com o que é chamado de bomba de sódio / potássio que regula as trocas transmembrana, tanto ao nível da célula membrana e da membrana do núcleo, a membrana nuclear. Bainhas de mielina, comunicações neuronais, tudo isso está ligado aos chamados neurolipídios e fosfolipídios que têm um papel essencial na manutenção do equilíbrio humano. Neste período particular, se você pode favorecer o que é chamado de dieta cetogênica, ou seja, uma dieta que exclui carboidratos e substitui a fonte de energia em nossa dieta por qualquer coisa que contenha gordura. 1. Você vai perder peso. 2. Você vai também restaurar as membranas celulares. A dieta cetogênica, fiz por 2 anos, perdi 18 quilos, entre outras coisas, comia sardinha de manhã no café da manhã. A gente se acostuma muito bem, a primeira semana é nojenta, e consiste em limitar ao máximo os carboidratos, açúcares rápidos e açúcares lentos. Sim? Irmão, nós os encontramos onde esses carboidratos, em quais alimentos? Então, o carboidrato é açúcar, claro, qualquer coisa doce, e você também tem o que se chama de açúcares lentos, arroz, macarrão, coisas assim sim, batata. Não eliminei completamente, não segui uma dieta cetogênica estrita, como é recomendada em certas doenças graves. Eu simplesmente parei o açúcar no geral. O açúcar foi substituído por xarope de agave, por exemplo, ainda é doce, mas tudo bem. Então, na verdade, cortei os açúcares rápidos. Você deve saber que o açúcar é o produto mais vício, do planeta, muito mais do que a cocaína e a heroína, e quando você fica sem açúcar, leva 10, 15 dias, você descobre que não pode mais engolir açúcar, e eu era viciado em açúcar. Irmão, você pode substituí-lo por açúcar de bordo ou mel.
Sim, sim, o xarope de bordo é muito doce, mas o xarope de agave, por exemplo, sim, ou para adquirir o hábito de simplesmente ficar sem açúcar. Obviamente, você remove o macarrão e o arroz por pelo menos 2 meses para redefinir a homeostase, mas se você estiver em uma dieta cetogênica não perfeita, mas no mínimo, você também recuperará uma forma, perderá peso sem esforço e se sentirá muito melhor, mesmo que você não tenha doença. É uma questão de bem-estar, não é uma questão de cuidado. E, em particular, é claro, com essas gorduras, e quando dizemos gorduras, não se esqueça que a proporção entre o que chamamos de gordura boa e gordura ruim é de 2/3/1/3, ou seja, durante esta dieta eu comi gorduras boas, sardinhas, peixes gordurosos, filetes de salmão, e eu também comia gorduras ruins, charcutária frias. Irmão, uma boa costela é boa. A proteína não apresenta nenhum problema no início, durante a dieta cetogênica. Obviamente, a proporção de gordura é o que deve ser o mais importante. Mas, novamente, esta não é uma dieta cetogênica estrita que eu fiz, é também apenas para restaurar as membranas celulares. Entre os cogumelos, porque eu realmente não tenho tempo para fazer um curso de micoterapia, você tem 2 cogumelos a serem privilegiados na ordem. O primeiro porque é essencial na restauração das vilosidades intestinais, com a idade, com alimentos industrializados e mesmo quem come vegano, a partir dos 40 anos, as vilosidades intestinais desaparecem. É como se o intestino fosse aplanado, ou seja, neste ponto, não é mais possível abrigar a flora intestinal normal que se aloja nas vilosidades intestinais. Então, obviamente, muita gente entendeu isso, então tomam probióticos. Esses probióticos, ou seja, os lactobacilos, bem, existem milhões de variedades deles, mas é claro, como eles não têm alojamento, já que não há mais vilosidades, e bem eles são eliminados por si mesmos, até mesmo as cepas humanas, em 3 semanas um mês, isto é, você é obrigado a tomar o tempo todo. O interesse deste primeiro cogumelo, que para mim está certamente no topo da lista de todos os cogumelos, é a juba do leão, que também é chamada, o nome erudito Ericium erinacels, que você encontra em muitos laboratórios. Então tome cuidado, porque as técnicas de fazer extrato de cogumelo, os preços variam do simples ao triplo, e você pode imaginar que aquele que é vendido por 3 vezes é muito mais eficaz nesse caso, porque as técnicas de fabricação são muito controladas. Claro que é vegano, claro que é orgânico, está num ambiente controlado, é um laboratório da Galiza que é certamente o mais conhecido do mundo, porque são eles que mais estudos têm feito e tem uma bibliografia absolutamente fenomenal e biblioteca sobre estudos de cogumelos, que são importantes, não são? Estudos sobre fungos no Ocidente, não sabemos muito sobre eles, mas nos países asiáticos, seja Coreia, Indonésia e claro, China e Japão, eles usam esses produtos em doenças extremamente graves, que não temos o direito de citação na França, ok? Então a primeira é fazer a cura de 1 mês dos extratos desse fungo Ericium, que vai reconstituir as vilosidades intestinais na origem, e esse feito dura pelo menos 5 a 7 anos. Você notará imediatamente uma melhora em todos os distúrbios digestivos, sejam constipação, gases, digestão lenta ou ETIC, 1 mês irá restaurá-lo. Não vou falar com você sobre as doses nem nada, cabe a você também fazer seus esforços de pesquisa. Eu te dei o nome do laboratório, é ifasdaterra.s ou ifasdaterra.fr, e aí você tem toda a documentação em seu site, direções e tudo, não há segredo. Sim? Irmã. Eu apliquei seu procedimento com cogumelos a uma de minhas clientes que tem a doença de Crohn. Ela fez isso 2 vezes e ótimo. Sim, é ótimo.
Não há falha, quer dizer que aqui não estou falando de doença, estou falando de bem-estar digestivo, conforto digestivo. Eu também tive problemas digestivos a vida toda, desde que tomei este produto, agora há 4 anos. Não sei o que é ter dor de estômago. Como todo mundo, de vez em quando fico indisposto, mas não tenho nenhum problema que tive antes. Ele desapareceu completamente, e isso está realmente ligado a esse fungo. Além disso, ao tomar este cogumelo, você promoverá trocas entre a luz intestinal, ou seja, o bolo intestinal que chega, e o ambiente interno. A absorção de nutrientes dos alimentos normais é aumentada, você notará que estará cada vez menos faminto. Não é uma dieta, mas restaurará de tal forma sua fábrica metabólica intestinal que você notará os efeitos muito rapidamente. Depois, há um segundo. Portanto, este é muito especial, é também para muitos laboratórios o rei dos cogumelos, é o reishi, o Ganoderma lucidum que, como todos os produtos chamados lucidum, tem um efeito na mente, psicotrópico ou não. Assim que você vê um produto chamado lucidum, lucidum significa que ele tem uma ação na mente. Quando você toma reishi, para aqueles que são sensíveis, é muito particular, mas é um extrato seco que fica concentrado. Quando você toma esse cogumelo, você tem a impressão de que ele toma o controle de sua glândula pituitária, hipotálamo, de seu cérebro. E de fato assume o controle de toda a sua fisiologia. É surpreendente. Então depois tem uns que são mais específicos, não tenho tempo de falar sobre isso, vocês descobrem por si mesmos, são dezenas de cogumelos que se usam, só lembrem que todos eles têm esse efeito de reconstituição das membranas celulares, e, portanto, da regularidade das trocas biológicas, mas também das trocas entre você e o exterior, que é o caso de reishi. Irmã, quanto tempo? Normalmente, cogumelo cura, quando você não está doente, apenas em busca do bem-estar, você faz por um mês. Então o ideal é fazer primeiro um mês de RC1. Em geral, é tomado com o estômago vazio. Em geral, é tomado com um acidificante para favorecer sua absorção. Então, não vale a pena comprar estearato de potássio, como o IFAS da Terra. Já custa $20. Você simplesmente toma um suco de limão pela manhã com o estômago vazio. Você espera 20 minutos ou 10 minutos, toma as cápsulas, espera mais 10, 20 minutos, depois se alimenta normalmente. Há um cogumelo que começa a aparecer em todos os lugares porque os estudos são muito importantes. Chama-se chaga. Vou deixar que você dê uma olhada nisso também. Chaga é ao mesmo tempo um mineralizante, uma reconstituinte das membranas celulares e um estimulante absolutamente excepcional do sistema imunológico. É um cogumelo que tem a particularidade de resistir ao frio extremo, até -30°C. E induz esse efeito de resistência em você. Você também vai encontrar, é o único, em forma de infusão, é um pó preto, dá gosto de café ou uma decocção de grama. É claro que existe um extrato. Existem dois. Tem um que vem do Canadá, é o único que os IFAS da Terra não conseguem cultivar porque são orgânicos e as temperaturas não chegam a -30°C. É um cogumelo de bétula. Lembro que na bétula havia também, o que você bem sabe, desde Steiner, que alguns tomam na primavera, a seiva da bétula. Também é um estimulante do sistema imunológico. Lembro-lhes, entretanto, que se vocês estão de acordo consigo mesmos, se não mentem para si mesmos, seu eu e seu ego estão de acordo com a vida, e que ela é o melhor regulador do sistema. E eu diria até que no extremo, se você está totalmente de acordo consigo mesmo, não precisa de nada. Mas, mesmo assim, pode ajudar, porque nunca se está totalmente de acordo consigo mesmo, mesmo quando se é livre. Portanto, é claro que ainda existem dezenas e dezenas de antioxidantes até mesmo nos alimentos.
Os americanos classificaram, por um estudo monumental, denominado Estudo Horax-Core, os alimentos mais antioxidantes. O primeiro desses alimentos é a maçã Granny Smith orgânica mais antioxidante, se possível uma maçã verde hiperacídica, é o antioxidante mais poderoso, seguido de perto pelo mirtilo, que é muito útil para os olhos. Então, peço desculpas por não citar todos eles. Você tem ficocianina, que é um extrato de algas azuis do lago Kamat, que é um antioxidante extremamente poderoso, mas que tem a desvantagem de ser muito caro. Ainda existem dezenas deles. Um dos nomes de antioxidantes que passa pela sua cabeça, não é? Jean-Luc se dirige a Elisa. Irmã, matcha chá verde. O quê? Irmã, matcha chá verde. Ah sim, chá verde matcha, claro. Então você também tem um produto que deve restaurar, muitos estudos foram feitos, é um remédio da medicina tradicional chinesa, na verdade existem dois. Tem um que se vende hoje, em cápsula, porque se prolonga, se ressintetiza. Você sabe que por causa do envelhecimento, eu lhe disse, é oxidação, e que essa oxidação vai destruir as pontas do DNA, que chamamos de telômeros, porque existe uma enzima chamada telomerase. E quando você fica sem telômeros, seu DNA degenera, você morre. Existe um produto que ressintetiza esses telômeros chamado astragalus, que é uma planta muito usada na medicina chinesa. Você tem outra planta, na medicina chinesa, que você pode facilmente encontrar em uma cápsula, que é chamada de tonkoi no nome erudito, você a encontrará sob o nome de raiz de angélica chinesa, Radix angelica sinensis, que supostamente repara todos os distúrbios do sangue. E Deus sabe que os distúrbios do sangue hoje com todas as ondas elétricas, eletromagnéticas, solares, cósmicas, Nibiru, 5G e toda a poluição eletromagnética que estamos sujeitos, são tratados por esta planta, como outras moléculas, que não precisam ser nomeado, que todos vocês sabem. Mas, no tonkoi, a vantagem é que ele é sem receita. Você o encontrará em lojas que fabricam suplementos alimentares chineses. E é uma planta que vai regular, por exemplo nas mulheres, o ciclo menstrual, os hormônios. Isso purifica o sangue. É realmente uma planta extremamente e ainda é extremamente utilizada na farmacopeia chinesa. Então, é claro, você ainda tem dezenas de outros antioxidantes. Por via oral, você os usou por injeção. A curcumina, que é um dos tratamentos mais utilizados na Espanha, em qualquer caso, nos centros de terapia de doenças graves. Porque nos injetáveis, é realmente um grande antioxidante, mas que estão em doses muito superiores às que se toma por via oral. Todos os centros de câncer na Espanha, mesmo aqueles que fazem químio, usam curcumina, o que não é o caso na França. Porque na França, você sai da curcumina, não é um protocolo. Irmã, é uma injeção. Sim, é injetável. Mas você pode tomá-lo como curcumina, extrato de curcumina em forma de comprimido. Portanto, você tem à sua disposição, apesar de tudo que proíbem, um máximo de produtos que são antioxidantes. E qualquer que seja o seu poder ou modo de ação, vai ajudar seu sistema imunológico, é claro, e seu DNA a resistir a todos os ataques que sofremos pela vida moderna, pelos alimentos, pelo ar, pela água e tudo que existe nesta terra hoje. Irmãos, existe uma ligação entre o cúrcuma, açafrão, e a curcumina. É a mesma coisa. Chama-se curcumina quando é injetável, só isso. Mas é cúrcuma, sim. A molécula ativa da cúrcuma é a curcumina. Então, eles simplesmente extraíram essa molécula ativa para colocá-la especialmente no injetável. Irmão, cozinhar com cúrcuma por via oral, é muito bom. Mas agora você tem açafrão fresco em todos os mercados.
É algo muito agradável de adicionar à dieta. Também é um antioxidante. Porque você não pode passar a vida tomando suplementos. Se você selecionar, você verá o estudo SCORE, soletra-se SCORE, Orax Core e clique em Top Antioxidant Foods. No Google, você terá a lista disponível para todos os alimentos antioxidantes. Irmão, SCORE Study. Estudo SCORE é um estudo americano da maior organização de nutrição americana que foi feito em mais de 50 mil americanos seguidos durante, não sei quanto tempo, cerca de 10 anos, acho eu. Com os resultados desta dieta antioxidante, associada ou não, aliás, à dieta cetogênica. Portanto, é claro que a lista está longe de ser fechada. Ainda existem outros. Não pretendo citá-los todos para você. Você apenas digita antioxidante, ainda encontramos todos os dias, e você terá, no Google, montes de artigos, montes de produtos que são na verdade antioxidantes. Aqui está o pequeno lembrete que eu queria fazer sobre o bem-estar. Lá folhei muito rápido, desculpe, mas você tem muitos satsangs que estão gravados em 2017, 2018, que tem, por exemplo, desenvolvido por horas, o fungo, entre outras coisas. Você também tem os cristais que são antioxidantes. São estudos que realizei, no Serviço de Neurofisiologia do Petit Salpêtre, Paris, com o professor Alimi. Foi demonstrado que existem 2 cristais, portanto, há um estudo científico sobre dupla ocultação, 2 cristais que lutam contra o estresse oxidativo. Em nosso corpo, existem 2 variedades de estresse oxidativo. Isso é chamado de estresse oxidativo extracelular, que é facilmente regulado. E quando a membrana celular não executa mais sua função, você tem estresse oxidativo intracelular. E aí aparece o que se chama em energia, as chamadas doenças degenerativas, doenças de longa duração, doenças fatais, onde é muito mais difícil agir. Então, aqui estou falando de prevenção e manutenção do bem-estar. As 2 pedras que encontramos que agiram no estresse oxidativo inicialmente extracelularmente, é o quartzo rosa. A pedra que atua no estresse oxidativo intracelular é a turmalina preta. Mas lembre-se de que o estresse oxidativo intracelular reage muito mal a todas as terapias em geral, quando você entra no que se chama um terreno degenerativo de natureza vil, ou seja, muito degenerativo. Seu corpo está sobrecarregado com informações tóxicas. Também pode ser visto em um efeito Kirlian, pode ser visto nas cristalizações sensíveis de Steiner, pode ser sentido por especialistas em energias, na mão. É uma energia muito pesada e muito densa. Ele desacelera os chakras, desacelera a espessura do etérico, desacelera o fluxo da própria energia, nos meridianos, nos nadis, nos chakras. Então, claro, o objetivo é a prevenção. Como você vai usar o quartzo rosa? Bem, é muito simples. Você faz sessões, chamadas de terapia com cristais, triangulação. E para o quartzo rosa, você coloca um quartzo rosa no chakra do coração, você coloca um quartzo rosa em cada mão, você deita braços e pernas descruzados, olhos fechados, 20 minutos. Claro, não vai funcionar em uma sessão. A repetição das sessões, a cada semana, a cada 15 dias, o que reduzirá esse estresse oxidativo extracelular, um pouco como todos os suplementos alimentares, de cujos cogumelos acabo de falar. A vantagem do quartzo rosa em outros níveis é que é a pedra que tranquiliza a mente. E Deus sabe que precisamos disso agora. Então, é claro, você tem muitos enteógenos cortantes. Em primeiro lugar, a erva proibida, a cannabis.
e alguns enteógenos, que são vendidos sem receita e, no entanto, deveriam ser proibidos. Chamamos de salvinorina, que vem da Salvia divinorum, que é o sábio dos adivinhos. Mas isso eu não aconselho você a tentar antes de ter pesquisado completamente a esse respeito. Não é divertido. Mas agora lhes fazem como os cogumelos, dessa vez chamados de alucinógenos, cuja molécula é o DMT, e o MDMA limpam sua cabeça. Isso, o quartzo rosa faz isso com você de forma muito simples. Você faz uma sessão de quartzo rosa, você sai, você tem sua cabeça, você não consegue mais pensar. Você está presente, mas não há mais mente. Então, é claro, não dura. Mas se você repetir as sessões regularmente, você vai eliminar todo o estresse mental e vai eliminar todas as ansiedades, as palpitações, tudo o que está acontecendo no peito. Lá, eu conto a você sobre minha experiência de 25 anos de medicina. A segunda pedra que pode jogar e ajudar com o estresse oxidativo mais grave, ou seja, intracelular, como pudemos verificar, é a turmalina preta. A turmalina preta, bem, novamente é muito simples, sessão de triangulação. Você coloca uma turmalina preta no ramo secundário do primeiro chakra, ou seja, sobre os pelos, no meio do pubis, e uma turmalina preta sobre cada um dos pés por 20 minutos. Você pode emparelhar os dois, quartzo rosa e turmalina preta. Lembro também que no protocolo que chamei de protocolo SPIC, que elimina o gene que sintetiza essa proteína SPIC, usamos, em grande parte, o primeiro e o quarto chakras que correspondem ao eixo genético e ao eixo vascular. Isso é chamado de meridiano do rim, que nada mais é do que DNA. Então aí, é claro, não é turmalina preta ou quartzo rosa. Você tem o protocolo que eu transmito, que foi retransmitido e retransmitido, que é usar, dessa vez, quartzo fumê, no primeiro chakra e atrás dos joelhos ou embaixo dos pés, pouco importa. Porque o quartzo fumê atua diretamente no DNA. É a pedra mais usada pelos xamãs, sejam eles nativos americanos ou africanos. E a outra pedra não é o quartzo rosa na altura do coração e das mãos, é o jaspe vermelho, que tem uma ação mais física, eu diria. E esse protocolo, ao qual adicionamos um octaedro de fluorita na cabeça e um quartzo rutilo na região do baço, com a vantagem dos cristais, não é milimetricamente como uma agulha de acupuntura, é toda essa área. Essas duas pedras se pretendem simplesmente trazer o máximo de energia vital e vibral para o corpo, de modo que seja metabolizado pelo tratamento de triangulação dos dois chakras, o primeiro e o quarto chakras. Aproveito para falar brevemente também do octaedro da magnetita, que muitos traziam no pescoço. O octaedro de magnetita é um cristal, mas um cristal particular. É um tri quádruplo óxido de ferro que, ali, não atua por cor ao contrário de outros cristais e composição química, mas atua por forma. Porque gera, que se chama duplo toro do coração, que temos para quem está aberto ao nível do coração, é uma pedra que vai retirar todo o magnetismo alterado ligado a certos poluentes chamados nanopartículas, mas também as poeiras de Nibiru, que são magnéticas. O objetivo não é preservar a vida, mais uma vez, o objetivo é estar bem para viver o que resta do sonho. E assim, esse octaedro de magnetita carregado entre a garganta e o chakra cardíaco, então quanto mais você desce ao coração, mais nos primeiros dias é difícil de suportar porque é muito forte. Faz você ressoar um pouco como a ressonância ágape, no tempo zero. Então, ele permite que você se encontre e geralmente dentro de 2/3 dias, mas até agora aparentemente não funcionou em alguns desde que testamos ontem à noite. Ele remove o magnetismo ligado às nanopartículas que é onipresente nos alimentos.
O óxido de alumínio, por exemplo, é usado em quantidades industriais em toda a alimentação industrial. Bem, agora eles substituíram o óxido de alumínio por óxido de grafeno, porque torna os humanos elétricos, magnéticos e, portanto, identificáveis por um sinal eletromagnético. Não vou entrar em detalhes, tive a oportunidade de falar sobre isso e não quero ser censurado. Faça suas pesquisas sozinhos. Portanto, antes de fazer suas perguntas durante o satsang, aqui está a visão geral. Desculpe, extremamente rápido. Na verdade, não é meu trabalho dar-lhe todas as receitas. Eu vou te dar os nomes. Você faz sua pesquisa como todo mundo na internet. Não há necessidade da presença do Dr. Ayon para lhe dizer isso ou aquilo. Todos vocês são capazes de ser independentes e de ir e ver. Eu simplesmente dirigi seu tópico de pesquisa. Irmãos, você falou de uma planta para repousar o cérebro, no nível da molécula de MDMA, em que você a encontra? Está à venda livre. Mas, novamente, antes de você usá-lo porque é vendido sem receita, é definitivamente o enteógeno mais perigoso. Ou seja, imediatamente o coloca no estado absoluto. Mas se você estiver muito enraizado na pessoa, o que acontecerá? Você vai se opor ao estado do absoluto. Mas o problema é que essa planta impede qualquer reação do corpo. Você fica instantaneamente imobilizado com um golpe deste produto, você pode fumá-lo com um cachimbo, seu corpo não responde mais. Portanto, não é nada divertido. Você realmente tem que aprender sobre as diferentes fases desta planta, o que acontece antes de tomar, fumar e ser acompanhado, e principalmente sem música e sem luz. Caso contrário, o personagem entrará em pânico. Ele vai se opor ao absoluto porque é um absoluto que não é natural e que é induzido, mas que é exatamente o mesmo que você vive naturalmente. Isso é chamado de salvia divinorum. Na molécula ativa, existem duas delas, é a salvinorina e a salvinorina B, que são duas moléculas extremamente estudadas, um pouco como o DMT em ambiente hospitalar. Porque o DMT, além de engraçado, é o psilocíbo que, por outro lado, está proibido de vender, mas que pode ser encontrado na forma de esclerócio, ou seja, a trufa mágica. Esses idiotas proibiram o cogumelo, mas não a trufa que contém ainda mais psilocibo. Então você tem os comerciantes na internet vendendo muitas variedades desse fungo. Não fungo, é proibido para venda e até para colheita, mas rizoma. Entre aspas, não é um rizoma, é um esclerócio, nome exato, desse fungo, que se concentra. E aí, a gente sabe muito bem, porque tem estudos que tem feito com a molécula da mente, que é o DMT, a gente sabe nos Estados Unidos, em ensaios clínicos, em hospitais, que uma injeção de certa dose por quilo de intravenosa peso do DMT, põe fim definitivamente a qualquer síndrome depressiva por toda a vida e até mesmo nas depressões endógenas, mais graves. Para a salvinorina, é exatamente o mesmo princípio, mas ainda é preciso ser avisado antes de usá-lo, porque não é nada divertido, ao contrário do que se pode afirmar. Para obter informações, na verdade, devemos olhar para o que é chamado de 6 estágios da sálvia, SALVIA. E os 6 estágios são 6 estágios de experiências diferentes. Não vou dar nenhum exemplo, você vai descobrir isso. Quando você atinge o estágio 3 da sálvia, não está mais no controle de seu corpo. Sua consciência se transforma 90 ou para a direita e você se encontra em suas vidas passadas, de forma sistemática, que são ilusórios. Já a última etapa, da penúltima etapa propriamente dita, você percebe que o que lhe parece sólido, as paredes, não existem. É uma vibração e você realmente a vê. Você não existe mais como indivíduo.
Isso quer dizer que a salvinorina atuará ao nível do tálamo central e acabará com o sentimento de individualidade. O que é muito mal vivido por um jovem, claro, que levaria isso para se divertir. Há muitos suicídios imediatos, aliás, com a sálvia. Então, não é algo que eu recomendo usar assim sem ser educado e sem ter as condições certas para vivenciá-lo. Infelizmente, é sem receita. Irmão, é porque deixamos, era uma molécula usada pelos índios zapotecas em todas as cerimônias xamânicas. Lembro que por falar em cerimônia xamânica, que a ayahuasca só te manda para o astral, assim como a iboga. Enquanto a sálvia o envia direto para o absoluto. Existem estágios intermediários onde você também vê os mundos, o terceiro estágio em particular. Mas você realmente não domina muito porque são fragmentos, é super concentrado, e se você não estiver pronto, ou seja, se houver um medo em você, seja o que for, você multiplicará o medo. Mais ou menos como cannabis. Quem toma cannabis, quem não está bem, não vai colocá-lo bem. Isso vai machucá-lo ainda mais. É sempre o mesmo. A única molécula que realmente resolve todos os transtornos depressivos, a depressão endógena, é o DMT. Então, o que se chama, portanto, de esclerócio, a trufa mágica que tem a particularidade de fazer, o que se denomina, uma limpeza do cérebro. O que eu expressei, por exemplo, com o quartzo rosa que vai acalmar a sua mente, fazendo uma sessão regular, aí depois de voltar da chamada experiência psicodélica da trufa mágica, ou seja, do DMT, que é a molécula ativa, você tem uma limpeza de cabeça que dura 6 meses. Você tem uma tela mental perfeita. Você não tem mais pensamentos parasitas, não tem mais uma obsessão, não tem pensamentos iterativos que voltam continuamente. Você tem a capacidade de pensar com clareza. Portanto, obviamente haveria outras coisas a dizer, mas não vamos prosseguir, vou deixar você falar, de qualquer maneira. Falei por 3/4 de hora. Irmão. Tudo que Castaneda escreveu, mesmo sem essas ajudas que podem te colocar nesses estados, quase as mesmas coisas. Tudo que viu Castaneda quando falou dos voadores, foi, e eu digo, é o mundo astral. Não tem realidade como vidas passadas. Diz respeito ao astral, diz respeito ao confinamento. Mas em nenhum caso é a verdade. Claro, você tem experiências que podem ser maravilhosas com a ayahuasca. Alguns, esquecem de dizer, são dramáticos, irmão. Sim. Totalmente dramático. Você já tomou ayahuasca? Irmão. Sim. Uma vez. Eu nunca peguei e nunca vou tomar. Porque é outra coisa experimentar, por exemplo, com a trufa mágica, que realmente te limpa mesmo que sejam 8 horas de efeito psicodélico. Tudo bem, você vai para a cama. E isso me irritou, aliás, profundamente, porque me colocou no estado em que eu era de fato a presença infinita, vi todos os mundos e eles desfilaram sem parar. Irmão, até tomei cogumelos 2 vezes. Ah, isso foi legal. Ah, os cogumelos são muito bonitos. Ao contrário de Castaneda precisamente, quem era ele, ou Terence McKenna, que se sentia atraído por tudo o que viu. Eu vivendo absoluto, vi desfiles desses mundos com cores incríveis, mas isso me irritou. Não teve interesse. Veja, como a pessoa média vai mergulhar nessas experiências psicodélicas e dizer: isso é incrível, isso é algo maravilhoso. Mas quando você vive o absoluto, isso não tem interesse. O único interesse da trufa mágica, o cogumelo, era a limpeza mental por 6 meses. Sem ele, você é forçado a ver que é algo real. Irmão, nós guardamos alguns, eu fiz isso com meu amigo, nós guardamos alguns poderes depois. E tinha uma coisa engraçada, é que o cara que nos acompanhava era um, caramba,
não consigo achar a palavra, do Peru. Ele viu uma grande nuvem chegando e saiu porque ia chover. Eu disse a ele: não se preocupe, eu me livrarei das nuvens. E eu fiz. É isso aí. Temos um amigo que fez cursos conosco, que foi na viagem de ayahuasca, mas ele era um médium. E aí, isso muda tudo. Porque na ayahuasca 90% dos xamãs estão possuídos. E eles o põem em possessão. Isso quer dizer que você realmente vê um arconte, como o despertar da Kundalini, que vem e abraça suas costas e o envia aos mundos astrais. Então, essa é uma experiência que eu não recomendo. É como a iboga, que é uma planta africana. Irmão, você não devia tomar ayahuasca. Não, não devia tomar. Não, especialmente não, especialmente não. Você tem 9 entre 10 chances de terminar com uma bela entidade pelas costas. Irmão, estávamos dentro e normalmente não devíamos sair. E eu saí e pensei que fui para a cama, pensei que ia ficar, que eu podia ir embora. Irmão, mover. Mas fiquei completamente bloqueado. E um cara chamado, pouco importa o nome. Irmão, sim, é importante, porque é o nome de um arcanjo. Arcanjo Micael. Seu nome era Micael e ele começou a entrar em pânico. Eu disse a ele: chame Micael. E no dia seguinte ele me agradeceu. E eu não conseguia mais me mover. E tem a galera que acompanhou o processo, o protocolo. Irmão, aquele que trouxe aquela porcaria, porque quando a gente saiu, o tempo estava bom, aí começou a nevar e eu tava deitado. Nevou no Peru? Irmão, não foi no Peru. Foi na Suíça. E eu estava deitado do lado de fora e na neve. E os acompanhantes ali, quando queriam me trazer, eu os via todas as suas coisas negativas. Eu vi demônios. E eu disse a eles: saiam. Saia. Irmão. Risos, meu companheiro que me levou lá, ele veio me procurar e eu só vi pequenas marcas assim no rosto dele. Eu disse a ele: você é um diabinho. Você é apenas um diabinho, mas eu te amo. Então ele me disse: se você me ama, siga-me. E eu voltei para casa. Mas por outro lado, eu passei a maior parte da noite na neve. Eu estava todo molhado. Você está, de fato, abrindo o que é chamado de portas astrais, e na maioria das vezes portas infernais em vez de portas astrais. Mesmo que fosse do alto astral, na ayahuasca, quando Carlos Castaneda, ele acessou o que se chama, o alto astral, viu os voadores, viu as entidades. Você tem visões extremamente coloridas e agradáveis, mas nem sempre é assim. Mas, de qualquer maneira, abre portas astrais que são muito difíceis de fechar depois. Irmão, sim, seria muito perigoso para o psiquismo estar em boas condições. Você poderia ser marcado para toda a vida. O protocolo de cristal dura mais tempo e leva a estados muito mais sensíveis com um efeito. Sim, você tem protocolos psicodélicos com cristais que permitem que você tenha experiências seguras. Eu tinha trabalhado nisso, aliás, é no meu segundo livro, não no terceiro, Cristais e Meditações, onde falei de um protocolo que permitia de uma forma, sem nenhum perigo, ao contrário das técnicas ascendentes de Patrick Drowott, acessar suas vidas passadas. Agora, as vidas passadas são ilusórias, assim como experiências psicodélicas. Só diz respeito à pessoa. Hoje não é mais hora de brincar com a ilusão. Agora é a hora de encontrar a verdade. Foi o que Bidi disse ontem. Não, a mentira. Sim, para a vida. E esses produtos não foram feitos para encontrar a verdade. Exceto a salvia, que dispara artificialmente o estado do absoluto. Mas, novamente, é melhor deixar isso para a natureza, isto é, vocês mesmos.
Não tente chegar ao absoluto com um produto ou qualquer outra coisa, porque você vai se arrepender depois. Você vai experimentar, mas não vai acontecer espontaneamente. E aí, você também cria distância. Por outro lado, quando você experimenta isso naturalmente, mesmo que dure 1 bilionésimo de segundo, acabou. Será necessariamente aceito, transmutado por toda a química do cérebro. Seu corpo se banhará em ocitocina, que é o hormônio da gratificação e do bem-estar. Este é o sentimento que uma mulher tem quando amamenta seu bebê, há uma secreção de ocitocina e uma tremenda sensação de plenitude. O absoluto é isso, exceto que não precisamos amamentar o seio. Mas é exatamente o mesmo. É apenas química. Você tem hormônios que entram na chamada abertura do terceiro olho luciferiano, chamada epifisina, que é conhecida hoje há 30 anos. A epifisina altera o ritmo do sono. Você não precisa mais dormir. Você está cheio de visões. Mas isso também é uma ilusão. A epifisina é substituída depois pela ocitocina e pela dopamina, como disse ontem, e nesse momento você está em perfeita coerência consigo mesmo. Recordo que essa coerência consigo mesmo e com o universo foi expressa por Daniel Goleman, que desenvolveu tudo que era inteligência emocional, e também por Robert Cloninger, neuropsiquiatra americano, que mostrou que o desenvolvimento do ser se traduz em 3 grandes capacidades. A primeira é o que chamamos de cooperação, a capacidade de estabelecer relações harmoniosas e cooperar com os outros. É o que chamaríamos, não mais serviço ao seu ego, mas serviço aos outros. Quanto mais você coopera, melhor para você. Quanto mais você dá, mais você recebe. Persistência, o segundo fator, a capacidade de manter um objetivo claro e preciso na cabeça. E o terceiro, que foi chamado de transcendência, não veja a transcendência aqui como uma transcendência espiritual de nada, a transcendência em termos psicológicos é simplesmente a capacidade do ser humano de representar seu lugar em todas as áreas, familiares, emocionais, profissional, social e na vida em geral. Se esses 3 fatores estiverem presentes, você obviamente terá muito mais facilidade em viver o si, mas também em deixar o si ir, porque você não está mais voltado para si mesmo, não está mais a serviço de si mesmo. Não está mais no ego, como dissemos, você está a serviço dos outros, mas não é algo que se decide. Você tem séries que adotam, por exemplo, na Índia Bhakti Yoga, yoga de serviço aos outros, e eles sempre permanecerão os mesmos. Você tem freiras que fazem 3 rosários por dia ou 3 terços, rezam 3 horas por dia, ainda são amargas. Você não deve confundir o exterior com o interior, eu diria. E lembre-se que a psicologia, a inteligência emocional e não a inteligência intelectual, são os fatores mais importantes de desenvolvimento e também os fatores de transcendência, aí os mais elevados no sentido espiritual. Aceitar reconhecer a si mesmo faz parte da inteligência emocional. A inteligência emocional não é apenas as emoções que você expressa, mas também como você lida com suas próprias emoções. Somos capazes de ter inteligência, como disse Bernard de Montreal. Essa inteligência não tem nada a ver com inteligência intelectual. É inteligência conhecer-se, não na história, mas no momento presente, sem se referir a uma causa passada ou a uma memória. É saber como atuamos em todos os níveis. É poder estabelecer relações, não só com o exterior, ou seja, com a inteligência social emocional, mas principalmente com a inteligência emocional pessoal.
E além de haver, nessa inteligência emocional, bem explicada por Goleman, está escrito Goleman, Daniel Goleman, você procura isso também na internet se quiser entrar em detalhes. Daniel Goleman mostrou que a inteligência emocional está profundamente correlacionada com o que é chamado de máxima eficiência neurobiológica. O que é essa palavra bárbara? Corresponde ao que um atleta poderia chamar de fluxo, fluidez. O que nós chamamos 15 anos atrás, a fluidez da unidade. Para um atleta ele é muito capaz de localizá-lo, é o momento em que tudo dá certo, ele não faz nenhum esforço. Ao contrário, ele relaxou o esforço e tudo é feito automaticamente, foi Bjorn Borg quando venceu Roland Garros, há muito tempo. São certos desportistas que conseguem, numa competição, encontrar este estado. O problema é que quando eles querem reencontrá-lo, não conseguem encontrá-lo, porque também ali está ligado à espontaneidade, mas certamente não é uma busca. Está ligada à persistência da meta, está ligada ao esquecimento de si que permite estar numa transcendência da performance, mas que não pode ser decidido. Em todos os treinadores esportivos, mentais, psicólogos do esporte com quem trabalhei, não podemos recriar esse estado, mesmo que peçamos ao atleta que se lembre daquele momento em que tudo deu certo para ele, ele não consegue encontrar. Ele deve estar em uma certa forma de confiança, não em si mesmo, não no controle, mas ao contrário do abandono também aí, é o momento em que o atleta sente, ele se deixa levar. E se ele se deixa levar sem medo de perder, sem vontade forte de vencer, ele está completamente no momento presente. A eficiência neurobiológica máxima é o momento presente. É quando você transcende todos os limites, todo aprendizado e se entrega ao que está aí também. Essa eficiência neurobiológica máxima é o momento em que você é realmente inteligente no sentido de Bernard de Montreal, e também no sentido da inteligência emocional. Ou seja, sua inteligência emocional pessoal, dentro de você, e sua inteligência emocional social relacional, tornam-se perfeitas. É o equilíbrio perfeito de neurotransmissores de que estava falando, o que chamei anteontem, creio, de comportamentos primários, a necessidade de recompensa, a atitude perante a aprovação e a busca por novidades. Este é um momento em que a homeostase, ou seja, o equilíbrio do meio interno, o fisiológico puro, o biológico puro e o neurológico puro, estão mais em harmonia. Seria o equivalente ao que chamo de estado natural, onde você conhece perfeitamente as suas emoções, não significa que você não as tenha, mas você sabe a que estão relacionadas, sabe como relacioná-las, sem a mente, mas simplesmente pela percepção da própria emoção, você a deixa se desenvolver sem bloqueá-la, sem restringi-la. Você tem o direito de ser livre e de ter raiva, você tem o direito de ser livre e de ter dores, você tem o direito de ser livre e de ter prazeres, você simplesmente não os busca, eles se apresentam. Este é o propósito da inteligência emocional e da inteligência do real, o que os vários intervenientes continuamente nos dizem, e até eu mesmo, é que, quanto mais você está em sintonia com o momento presente, mais você deixa ir o que pensa que tem, o que você acredita ser você mesmo, sua história, suas memórias. Quanto mais livre você é, mais eficiência neurobiológica é máxima, mais inteligente você é no nobre sentido do termo. E o que percebemos, é claro, é que quanto mais você aumenta em inteligência intelectual, o que é chamado de QI famoso, e mais você é emocionalmente estúpido. E é lógico ao nível da constituição do ser humano, existe o corpo astral, acima está o corpo mental. Se você enrijece seu corpo mental com muito conhecimento, você está literalmente poluído, é o que Bidi disse. Todo conhecimento é ignorância do real. É verificado hoje em todos os níveis da sociedade.
tive sorte, bom não é nem chance, tive a oportunidade de conhecer, por vários motivos, pessoas que tinham maior Ki do planeta com Ki de 200, para situar você, o dobro de um ser humano normal, bem eles são verdadeiros idiotas. Perdoa-me pela expressão, eles não têm inteligência emocional, estão completamente rígidos, estão completamente inseridos na matriz, eles nunca questionam nada. Eles estão cheios de certezas, sua vida é um desastre no plano emocional, no plano sexual, no plano social, mesmo se eles forem muito ricos, e principalmente se eles também forem muito ricos. Eles estão tão em suas cabeças, a serviço de si mesmos, que não têm noção de que pode haver serviço aos outros. E a que isso leva? Ao satanismo, ao pé do satanismo, ao luciferismo. Os famosos chapéus pretos e chapéus brancos são apenas a ilustração perfeita disso. São pessoas que têm dinheiro, são pessoas que acreditam no controle do mundo e que são incapazes de se controlar, em todos os níveis. Esta é uma regra absoluta. Irmã, isso me faz pensar, como? Irmã, isso me lembra da maçonaria. Sim, mas exceto que na maçonaria o que é bastante baixo, eu diria, exceto nos graus altos, não devemos confundir o que é chamado de maçonaria básica, aprendizes, companheiros, mestres de lojas padrão, do que são chamados de altos escalões não é nada a mesma coisa. Irmã, eu estava pensando nos altos escalões. Os altos escalões, também há de tudo, bem até certo ponto, diremos. Mas, de fato, assim que você tiver a vontade de ter sucesso, haverá necessariamente a ascensão sobre o outro e a predação em qualquer nível. Alguém que é professor e quer ser diretor de escola tem que ser predatório. Essa é a competição que nos ensinam na escola em todos os níveis. E assim que há a tomada de poder sobre alguém, também funciona nos casais, assim que você busca o poder sobre o outro, você deixa de ser livre e entra em um caminho perigoso. Então, no nível do indivíduo, dá o narcisista perverso, e no nível da sociedade dá o pé do satanismo. É simples assim. Porque existe tanto o pé do satanismo, iluminismo, por exemplo entre banqueiros e financistas, é normal, eles estão em busca de poder. Você não pode buscar a si mesmo e buscar o poder. Não estão a serviço dos outros, nem falam de empatia e carisma, mas desprezam o outro, eu, e o resto me incomoda, então vamos eliminá-lo. É o mesmo em um casal onde há um pervertido narcisista. E funciona em todos os níveis da psicologia, a consistência total. Isso é o que estamos descobrindo hoje, é isso que devemos ver na mentira planetária que abre a porta para a mentira cósmica, ou seja, a predação dos arcontes, o confinamento da criação, a própria criação, que são apenas projeções, que não têm substância, como disse Bidin, e essa é a verdade estrita. Quando você está livre de si mesmo, sem buscar se libertar trabalhando nas memórias, e você está no momento presente, você libera o serviço para si mesmo, e você só pode ver que está a serviço dos outros. Porque quando você está servindo aos outros, é claro que você não tem bilhões em uma conta, mas não perde nada. Quanto mais você dá, mais você recebe, é uma lei do universo. E quanto mais você tira, mais rico você é, quanto mais você está no poder, mais você está em erro, e quanto mais você está na predação, mais você está na escravidão, na vontade de controlar, de outros, é claro não de você. Seus impulsos são livres, mas você limita todos os outros porque vê o outro como um perigo. É um pouco como a visão das elites em relação ao povo. E hoje chegamos à conclusão disso, isto é, ao entendimento disso vivenciando-o. Obviamente, em certo nível leva ao que se chama de revolução interna, mas também externa. O caos, a frustração, a privação da liberdade, paradoxalmente, levam você à liberdade.
É neste sentido que nos foi dito para aceitar o que é, porque conduz à revelação da mentira que é ao mesmo tempo planetária, cósmica e da criação, na sua totalidade. Portanto, é um cenário, o roteiro perfeito no nível psicológico, no nível energético, no nível da memória. Não há um iota para mudar do que é. Podemos iluminar, como foi dito, disse Bidi, apertar o botão avançar rápido ou fim, é a única solução que temos, não há outra. Não há solução na mentira, nenhuma, nunca, seja em uma relação de amizade, seja em um casal, seja em uma família. Irmã. Portanto, o tratamento é a aceitação. Sim, este é também o princípio da aceitação. A aceitação desencadeia a lucidez, a aceitação desencadeia a travessia, a aceitação leva ao sim, à vida, mas não depois de tê-la iluminado a mentira. É por isso que só pode resultar em um confronto e uma conflagração total, o que chamamos caos. E esse também é o objetivo deles, os fantoches, mas eles afirmam que após o caos, há ordem. E eu afirmo que não há ordem. A vida é espontânea, nasce de si mesma e desaparece por si mesma. Agora qualquer um pode verificar, e as circunstâncias deste mundo, este script, este cenário que foi escrito antes da criação, é a única conclusão lógica em qualquer nível, não poderia haver outro. Tudo que você segura mantém você. Você cria leis, você cria uma sociedade, mas todas as civilizações são mortais, como sabemos na Terra. Veja Atlântida, Lemúria, Hiperbórea, mas também até a civilização romana, a civilização asteca, a civilização maia. Existe, como o ser humano, um nascimento, um crescimento, uma diminuição e uma morte. Tudo que passa não pode durar, é inabalável. Nosso corpo passa, então não há nada de real nisso. Se você o chama de templo ou saco de carne, não faz diferença. É o mesmo para nossas emoções, é o mesmo para nossas histórias, é o mesmo para nossas memórias. A memória, como disse Bernard de Montreal, é o mundo da morte porque é um condicionamento que sofremos. Se isso é chamado de karma ou retribuição, não muda o assunto. Nós nos rendemos à ilusão, e isso vem acontecendo há milhões e milhões de anos, sem falar no confinamento. Nos submetemos à existência de uma forma, acreditamos que somos uma forma, então, de um ser humano, um anjo ou um arcanjo, mais tarde em evolução, ou a nova raça raiz, que chamamos a sexta raça. Mas tudo isso é besteira. A verdade não precisa do mundo. A vida não precisa de um mundo. Você é vida. O que dissemos o tempo todo, você passa de sua vida para a vida. E quanto mais você dá sua vida, mais você é vida. É algo que qualquer pessoa pode verificar, a qualquer momento e em todas as oportunidades. E é muito simples. Mas aceitar a simplicidade, como dissemos ontem, eu acho, é uma história diferente. Porque temos medo ou amor, evitar o sofrimento ou a atitude perante as dificuldades, um dos comportamentos primordiais do ser humano, ou a busca pela novidade, que não é nada mais que a busca do desconhecido, que não podemos buscar, mas que só vem a nós quando largamos tudo e aceitamos passar por nossos próprios medos, sejam eles quais forem, incluindo o mais fundamental, é claro, é o medo de morrer. Quando você está morrendo, bem, você não tem mais medo de morrer, mesmo que no início esteja em negação, com raiva ou em negociação. Mas em algum momento você é forçado a aceitar que está morrendo. Pois bem, você está vivendo amor. Irmão, não há um momento em que haja uma química no cérebro que nos faça sentir em paz quando morremos. Sim. Na maior parte, nem todos. Eu trabalhava na UTI, posso te dizer que às vezes a gente pegava infarto morto, eles tinham um sorriso horrível, sofriam, resistiam.
Você tem até um homem que afirma ser um filósofo, chamado Michel Alfred, que fez o Covid, que descreveu sua experiência, que se viu sair de seu corpo, que viu a luz. Bem, para ele, foi a experiência mais horrível que já teve. Isso mostra o nível em que está. As chamadas ECMs negativas. Ele foi vacinado na hora para que nunca mais tivesse que reviver esse cenário maluco onde ele não estava mais em seu corpo, onde ele viu uma luz e se arrependeu de seu corpo. Isso mostra apego. A que ele está apegado. É chamado de EQM negativa. Na verdade, ele fez uma EQM negativa. Mas todas as pessoas que estão no controle, é claro, têm um medo terrível da morte. Eles falam sobre o Oriente Eterno quando morrem, mas preferem ter vida eterna. Daí o transhumanismo, daí a transferência da consciência para máquinas e robôs. É sua fantasia, é o mito de Fausto, simplesmente. É o mito da perpetuação de uma consciência, mesmo que signifique deixar o corpo biológico. É a falsa subida, a subida, como dissemos, sem o corpo, que faz passar pelas máquinas. Quantos jovens você tem hoje que pede apenas uma coisa para colocar a consciência na máquina? Eles não dão a mínima para seus corpos. Porque na máquina eles pensam que são eternos. Simplesmente, se a máquina não estiver mais lá, eles irão funcionar. Não há mais máquinas. É simples assim. Irmão, mas eu vejo a vida mais como um jogo, como uma criança, é isso. E acho isso lindo, de fato. Sim, bem-aventurados os simplórios, aqueles que não fazem uma pergunta, porque é realmente bonito. É um sonho lindo, mas é lindo. Irmão, quer seja bom ou ruim, está tudo bem. Sim. E tudo o que você considera ser belo é a experiência de Krishnamurti quando ele teve acesso ao real deste mundo, não ao real absoluto mesmo que ele o conhecesse, que o coloca no circuito da recompensa, isto é, tudo é bonito. Tudo é experiência. Tudo passa, mas é assim. E tudo é abundante. É a máxima eficiência neurobiológica, é o auge da inteligência emocional. Mais um quarto de hora, fazemos uma pausa ao meio-dia. Irmão, apontando para Jean-Luc. Ele é incrível. Por quê? Irmão, você é incrível. Outro irmão, fala comigo, de muitas coisas. Irmão, foi um elogio. Ah, eu prefiro ser acreditável do que inacreditável. Risos. Irmão, para Jean-Luc. É todo o seu conhecimento que é incrível é incrível porque eu tinha habilidades, só isso. Para mim, isso faz parte de como atuo, e tenho tido sorte, entre aspas, como dizem, de encontrar as pessoas certas na hora certa, durante toda a minha vida, em todos os níveis. Irmão. E tudo é perfeito, na verdade. Sempre encontramos as pessoas certas na hora certa. Para algo específico, sem procurar, na época, eu não percebia, quando era jovem. Mas faz sentido. Acho que espontaneamente faz parte, olhando para trás agora, vendo isso, faz parte do que chamo de espontaneidade. Você é chato, você é chato. Você está com raiva, você está com raiva. Você não está trapaceando. Então, depois, em retrospectiva, como eu disse, a inteligência emocional entra em ação. Além disso, estudei para criar sistemas de medição. Sistemas de medidas biofísicas do corpo humano, aplicados ao esporte, aplicados a muitas coisas. Enquanto eu não sou atlético, mas me permitiu entender muito mais intelectualmente. Mas também, para entender a emoção. Para entender fundamentalmente o que é emoção. Além disso, o lado médio, para o qual não tenho nada a ver com isso, porque somos médiums hereditários, como dizem, é real. Tive a oportunidade de estudar medicina ao mesmo tempo que era tarologista.
trapacear para conseguir meu bacharelado, trapacear para conseguir, porque eu estava adiantado. A culpa não é minha, eles me empurraram, eles me fizeram pular uma aula, 2 aulas, eu não pedi nada a ninguém. Então, se você quiser, quando aceitamos, mesmo sem saber porquê, o que é, mesmo que às vezes você esteja em rebelião, não importa, mas basicamente existe esse princípio de, em algum lugar, da engenhosidade, eu diria, da criança. Veja, essa criança ávida por novidades, que leva a sério todas as experiências que passam, sejam elas agradáveis ou desagradáveis. Ele não nega o que está acontecendo. E olhando para trás, com a idade, de fato, você vê que isso é algo que sempre esteve presente, nem sempre digo, mas que muitas vezes esteve presente. Irmão, eu não estava na 6ª série, nem na 5ª série, mas de modo geral, não me importava em saber. Então aí está, eu não me importei. Disse mais uma vez ao meu pai. Ele disse-me: você não pode se importar com nada porque você é médico. Bem, em geral, sim. Você passou pela aprendizagem médica. Irmã Jean-Luc, você é uma das pessoas que tem um QI alto, mas, não, de forma alguma. Irmão, não tão elevado. Risos. Irmã, inaudível. Eu tenho um QI normal, mas pertenço à Associação dos QIs mais altos, acrônimo de quociente intelectual, mas não porque eu tinha um grande QI, mas porque tinha um amigo que é um dos mais altos QI da França. Aí está, ele foi para a China agora. Mas ele tinha uma inteligência absolutamente fenomenal. Doutor em matemática, doutor em física, doutor em eletrônica, portanto, uma visão da mecânica, se assim posso dizer, e deste mundo muito importante. Então ele fazia reuniões em casa, porque ele era secretário-geral do Mensa na França. Então eu via as pessoas desembarcarem, tinha reuniões, não toda semana, mas quinzenalmente. Eu vi a maior terra de QIs, não só da França. Eu os achei profundamente estúpidos. Sim, foi emocionante quando falaram sobre sua área. Mas fora de seu campo, eles são o que chamamos de especialistas, experts, e no campo de trabalho, irmão, o sábio não é especialista, ele vê o universal e não as partículas. Isso é verdade. Na área do recrutamento, por exemplo, que também abordei ao nível da empresa, privilegiamos a visão especializada. Mas o especialista, não podemos nem dizer que ele tem uma visão panorâmica. Mas o mais importante é o que chamo de visão panorâmica, ou seja, a visão da águia. Isso quer dizer que você também é capaz de focar em um detalhe, mas acima de tudo você tem a habilidade de desfocar e ver todos os níveis. Ou seja, a estrutura organizacional de uma empresa, de uma cadeia produtiva, que não é necessariamente o conhecimento profundo, a expertise profunda, mas os especialistas falam o tempo todo. Eles só podem cair porque não têm visão panorâmica. Irmão, procuramos isso em um executivo de negócios. Sim. Irmão, em um executivo de negócios, justamente, buscamos a visão global, mas com conhecimento suficiente para gerenciar outras pessoas. Exato. Desenvolvi grades de leitura com meu sistema de medidas biofísicas, que chamávamos, que era usado no recrutamento. Éramos muito mais eficientes do que os testes psicotécnicos, lápis/papel, para detectar talentos. Irmão, esta é uma ferramenta. Sim. E medimos isso na corrente elétrica que passa pelo corpo. E sabíamos que tal meridiano, nós medimos, deu tal capacidade. Por exemplo, falamos sobre gerenciamento de tempo. Portanto, existem 2 tempos. Existe o curto prazo e o longo prazo. A gestão do tempo no corpo humano está relacionada com o meridiano da bexiga, Pangvai. A bexiga está ligada à organização territorial das águas, sim, à urina.
mas também a gestão do tempo é a mesma coisa. E você tem pessoas que têm um tempo lento e outras um tempo curto. O carneiro fica em pouco tempo, mesmo que tenha uma visão panorâmica. E o gerenciamento do tempo está relacionado à atividade normal desse meridiano da bexiga. Alguém que tem um meridiano da bexiga muito baixo terá problemas com o gerenciamento e organização do tempo. E isso, eu medi com um aparelho. Portanto, é um sistema especialista que desenvolvemos na década de 2000, que era usado no esporte. No recrutamento, nós nos proibimos, porque era muito intrusivo. Na inteligência emocional, no aconselhamento escolar, até criamos versões um por outro para casais, o que foi muito engraçado. De qualquer forma, nós também paramos com aquilo, era muito perigoso. Risos, mas para dizer a vocês que, se quiserem, é algo que está escrito em cada corpo humano. Habilidades, inteligência emocional, está ligada, é claro, ao que chamamos de epigenética. Bem, obviamente há um fator genético, mas a genética é responsável por apenas 20%. O mais fundamental é o que se denomina ecologia ambiental, no sentido amplo, familiar, social, profissional e não apenas educacional. Então, temos todos temos uma plasticidade, não só cerebral, mas emocional e intelectual, que uns conseguem cultivar e que outros, com a experiência, enrijecem, o que chamamos de mente, que se cristaliza no passado, nas memórias, no medo, porque o medo é secretado pela mente. Não há medo que venha de outro lugar. Ele está ligado ao eixo chamado rim/coração na medicina chinesa. O eixo Shaoyin, ou seja, o eixo do rim, é o eixo do medo, e o eixo do coração, é o eixo da alegria. Ou você está no medo ou está no amor, como disse Pepper, Oma, é a mesma coisa. Ou você está no sofrimento ou está no amor. Degeneração do rim, degeneração do medo ou expansão do coração, ou seja, do amor. Tudo isso é completamente coerente. No nível da célula, no nível neurofisiológico, no nível da energética, no nível da medicina chinesa, no nível da medicina ayurvédica, você sempre encontra a mesma coisa. E mesmo se você se inclinar para a Cabala, então você fará a conexão com Tiferet, ou Tiferet, a beleza, que é a ponta do externo, o que nós chamamos, o oitavo corpo. Você vai fazer a conexão com o fígado e o baço, que são duas outras Sepirot, Netzach e Od. E está tudo em uma cadeia perfeitamente lógica. Pode-se, por exemplo, como eu fiz, no início que praticava a medicina, tratei, como se fosse tarologista, tirei os arcanos do tarô e apresentei os arcanos do tarô nos chakras. Irmão, e qual foi a sua especificidade na medicina? Qual, o que? Especificidade. Irmã, especialidade. Irmão, especialidade sim, generalista por exemplo, não. Eu sempre fui acupunturista, mas rapidamente substituí as agulhas por cristais, era mais eficaz. Enquanto no início eu era especialista em reanimação, fiz muito SAMU, Serviço de Assistência Médica de Emergência, mas rapidamente me estabeleci muito jovem, tinha 23 anos desde que era adiantado. Então, se você quiser, pratiquei 25 anos de medicina e fiz 150.000 sessões de cristais. Aí está, então eu sei um pouco sobre cristais. Ao mesmo tempo, desenvolvi todo o conhecimento da energética, independentemente da acupuntura, ou seja, todo o conhecimento dos chakras, dos nadis, dos meridianos. Depois, com a espiritualidade e os intervenientes, foram as portas, as estrelas. Mas, ao mesmo tempo, desenvolvi toda uma visão relacionada às neurociências comportamentais, bem como às neurociências puras e duras, em particular, o que é o cérebro? O que é esta máquina? Qual é a sua constituição? Então retomei todo o trabalho de Damásio, todas as obras de Laborit que conheci.
Então, são pessoas que conheci durante a minha vida e que me obrigaram cada vez mais a ter essa visão panorâmica, e não necessariamente saber o ponto mais preciso possível, mas sim conectar as coisas. Mas aconteceu espontaneamente. Não é algo que tenho procurado. Jean-Luc se vira para o vizinho. Você foi mais homeopatia no começo. Medicina manual, osteoartrite. O vizinho, homeopatia e acupuntura. Irmão, suspeitei que vocês dois estivessem um pouco nessa área. O vizinho, ia dizer-lhe que o sábio não é especialista. Ele vê o universal e não o particular. Correto. O vizinho, o homem medíocre compara, mas não generaliza. Irmão, oula. A recuperação desde ontem me liberou bem. O vizinho, claro. Mas que, se não fizermos, eu tenho uma pessoa, irmão da Therese, que me agradeceu 15 anos depois. Henri estava no Peru conosco. Ele teve problemas por anos. Problemas que realmente estragaram sua vida. Crack, o que eu fiz com você, acabou. Você trabalhou no eixo Atlas? O vizinho, Atlas, sim. Irmão, eu sempre vejo um amigo que é osteopata e é ele que me contorce em todas as direções, e eu tenho que voltar a cada 2 meses. O vizinho, bom, ali acabou, ali. Irmão, porque há dores que aparecem. O vizinho, ele não fez isso com você. Irmão, não, o vizinho. Mas no final, nos últimos anos, eu estava praticamente fazendo apenas perfs, e isso era para limpar os tudos. O ser humano é um conjunto de tudos. Irmão, eu vivi isso. E eu até disse a Bidi. Não, sim para o Pepper. Não para a Bidi. Eu disse que éramos, para a Bidi também creio, não éramos um saco de carne, mas um saco de tudos. E o que eu conseguir, vou te mostrar. Vou buscar meu computador. Eu vou te mostrar e você vai cair de bunda. Então, aproveito para ir buscar o computador dele, para fazer uma pausa. Não vamos mostrá-los na tela. É meio-dia, retomamos às 13 por 1 hora. Ok? Então, paramos com isso. Transcrição do áudio. Equipe Agape. Tradução. Alberto César Freitas. Fonte da imagem. https://www.facebook.com/groups/293 89 37 47 35 24 84